Bem, queridos irmãos e irmãs, boa noite na graça do Senhor, pode sentar. Aí, eu ficar vindo muito aqui, vou acostumar muito, né? Daqui a pouco, hoje é o pastor Lucas mesmo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1. Antes de ler, nós vamos explorar, até certo ponto, nós vamos continuar o que nós falamos na quinta-feira, tá? Até certo ponto, sim. Mas eu gostaria que nós vamos ler a história do nascimento de João Batista. E gostaria que vocês me ajudassem a fazer essa leitura com os seguintes óculos. O sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel, nós vamos explorar a figura deles em dois aspectos, duas configurações que a figura deles traz para nós. A primeira é uma configuração negativa de Zacarias e sua família, representando o velho sacerdócio judaico, a velha igreja, que tem dificuldade de entender o novo de Deus, tá? Então, nesse ponto aí, a compreensão não é sobre a pessoa de Zacarias e de Isabel, mas sobre o que eles representam como instituição religiosa, como templo em Jerusalém, como velho sistema, como tradição religiosa. O templo de Jerusalém era poderoso demais, irmãos. Para você ter uma ideia, o templo em Jerusalém, sozinho, ele consumia 1/3 da produção agrícola e da produção pecuária de toda a Palestina. Só fornecendo animais e cereais e azeite para os sacrifícios. 1/3 da produção ia para o templo. Para ter uma ideia de como que o templo encarecia, inflacionava os produtos para o povo comprar. Porque, principalmente nas épocas de escassez, época de seca, enfim, época de escassez de modo geral, o templo era a prioridade. Então, tudo tinha que ir primeiramente para o templo. E o melhor, o tipo exportação, ia para o templo. Então, o que ia para o comércio e o que ficava com as famílias era o arroz de segunda ou de terceira, e o mais barato, e nas horas de crise acabava diminuindo também, porque em primeiro lugar tinha que ser atendido o templo. Então, 1/3 da produção indo para a igreja para alimentar sacrifícios e alimentar o corpo sacerdotal e o corpo levítico, era uma coisa extremamente onerosa para o povo, né? Sem falar que o comércio do templo era monopolizado, tá? Só podia vender para o templo quem detinha o monopólio do comércio do templo. E quem dava o monopólio do comércio do templo era quem governava o templo, a família do sumo sacerdote. Então era um negócio muito complicado, sem licitação nem nada. Era só quem era amigo de quem mandava na igreja que podia fornecer animais e cereais e azeite para o sacrifício do templo. Então era um negócio muito complicado. E se o viajante que vinha lá dos cafundó do mundo, que viesse fazer um sacrifício e na subida para Jerusalém, e ele comprasse uma ovelha na beira da estrada por ser mais barato, chegava lá no templo, ele ficava no prejuízo que ele ficar com ovelhas, porque os levitas identificavam que a ovelha não veio da fazenda do doutor fulano, e portanto essa ovelha, eles arrumavam algum defeito na ovelha ou no boi, arrumavam algum defeito para não aceitar, e assim o viajante então ficava com dois prejuízos: o prejuízo de ter comprado a ovelha e não ter o que fazer com ela, entregá-la barato para qualquer um churrasco ali na frente, na barraquinha, e ter que comprar uma ovelha lá do curral, lá de onde vendia no templo, muito mais cara, né? Então o negócio era muito complicado. E sem falar que quando ele ia fazer a sua oferta,
ou comprar alguma coisa para o sacrifício lá no templo, que ele ia fazer a sua oferta. Ele trazia o dinheiro estrangeiro, que ele veio de fora, ele tinha que cambiar o dinheiro para dar oferta e para comprar. E nesse processo de câmbio, para trocar a moeda, o dinheiro dele era desvalorizado 30%. Então, se ele trazia $100 para gastar no templo, no câmbio ele perdia $30. E essa diferença era o lucro do cambista e a comissão de quem mandava na igreja. Então, olhando por esse lado aí, vocês conseguem entender melhor por que Jesus teve aquela ira e soltou a bicharada e deu chicotada para todo lado, né? Então, não é para menos, porque quando a coisa era um negócio muito complicado. E tem coisa pior ainda, né? Por exemplo, você é o filho mais velho e pela lei você é o primogênito e cabe aos filhos honrar o pai, né? Os pais, o pai e a mãe. Honrar o pai significa não apenas dizer sim, senhor, e dizer benção pai, benção mãe, significa cuidar deles até eles morrerem, né? Sepultar meu pai, né? Ficar com os pais, cuidar do pai até a sepultura e a mãe. E essa obrigação cabia principalmente ao primogênito, porque era ele que respondia legalmente pelo cuidado do pai. Então, seu primogênito recebia a herança, mas recebia as obrigações também. Mas aí o cara não queria cuidar do pai. O pai virou um peso, a mãe virou um peso, então ele procurava o sacerdote e dizia, sabe, que ninguém esteja gravando a nossa conversa, né? Que ninguém esteja gravando e nem nos filmando, mas eu estou com um problema lá em casa, meu pai está com Alzheimer, ele está assim, a minha mãe está assim, eu não sei mais o que fazer com os velhos, está muito complicado, tem que cuidar da minha vida, tem que cuidar dos negócios, mas a lei diz que eu tenho que cuidar do meu pai até a sepultura, tenho que honrar meu pai. Não dá para a gente fazer nada, não. Que não tem ninguém nos gravando, por favor. Né? Então o sacerdote vinha, bem, pensando bem, a jurisprudência da Torá, né? E vem aqueles argumentos técnicos que a gente conhece, né? E vê muito bem nos argumentos políticos. Pensando bem, é possível, dá para fazer alguma coisa. Dá para fazer alguma coisa. Mas o que é que dá para fazer? Bem, você pode transformar em oferta para o Senhor a honra que você daria para o seu pai. Como assim? Bem, a gente te dispensa de cuidar do seu pai ou da sua mãe, e quando você receber a herança, então você dá uma oferta de tanto para o templo, uma comissão para o templo, né? E você fica livre, e assim o Senhor te abençoa, porque o Senhor, Ele permite, a jurisprudência da lei permite você fazer isso. Então, sendo assim, então ficamos assim combinados, assim que os velhos morrer e eu receber a herança de uma vez por todas, eu venho aqui dar a minha oferta para a casa do Senhor, né? E Jesus denunciou isso, está a gente lê lá o texto e não entende assim, porque o texto bíblico ele é muito resumido, mas quando você vai pesquisar, o que se fazia é isso aí, né? Quando corban, aquilo que eu poderia honrar meu pai, é corban, oferta ao Senhor. Na verdade era isso que acontecia. Então, a gente não entende muito bem essas coisas, porque aqui não tem isso, né? Não na igreja, mas no Brasil, né? Que não tem isso. Então, no Brasil não existe isso. Então, irmãos, era muito complicado, tá? Então, Jesus, ele realmente... Então, quando a gente fala que a representação da antiga igreja, a igreja velha, o velho templo, o velho sistema religioso, a velha tradição religiosa, é muito complicado. Então, vamos explorar Isabel e Zacarias nesse sentido negativo. Mas no final, vamos explorar também no sentido positivo, né? Que pessoalmente, não como representando a carta sacerdotal e o templo, mas pessoalmente eles fazem parte de uma coisa muito boa que a Bíblia chama de remanescente. Remanescente é o pequeno grupo que se mantém fiel até o fim e que o Senhor sempre usa esse pequeno grupo para trazer o avivamento. Em termos de hoje, é aquele grupo que sempre
se mantém e é fiel até o fim. E é esse grupo que o Senhor usa para levantar uma nova igreja, para trazer um avivamento, para fundar o novo Israel. A gente vê muito remanescente a partir do livro de Isaías. A gente vê o Senhor falando muito do remanescente, né? O remanescente é o grupinho que vai permanecer fiel, e com esse grupinho o Senhor vai levantar Israel de novo. Então, esse é o significado positivo das representações pessoais desse casal. Vamos lá um texto então, né? É Lucas 1, 5. Okay? Vamos ler o relato todo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. A proposta, irmãos, sobre o dia do Natal, quando que Jesus teria nascido, tá? Jesus nasceu mais ou menos entre março, né? Porque o turno de Abias, a escala do turno de Abias, que foi feita lá no rei Davi, né? Rei Davi, que ele escalou os turnos, o turno de Abias era o turno que servia no tempo mais ou menos em agosto, nosso equivalente a agosto. Então, se você fazer a conta aí, que mais ou menos no mês de agosto, Isabel engravidou, você vai ter uma ideia aí que quando João Batista nasceu, e Jesus nasceu, quando Isabel engravidou, quando Maria engravidou, Jesus estava a gravidez de Isabel estava com 5 meses, né? Então você vai fazendo as contas aí, você consegue ter uma ideia mais ou menos quando foi que Jesus nasceu. Cujo nome era Isabel, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Eram ambos justos, temente perante Deus, vivendo, como que eles viviam? Sem repressão, irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o sacrifício. Só um detalhe, queridos, que não faz parte da nossa conversa, mas só uma curiosidade. Tinha tanto sacerdote em Israel, mas tinha tanto sacerdote, que era comum o sacerdote ser escalado para o serviço apenas uma vez no ano. Uma vez no ano. Tão difícil que era, por causa da quantidade que tinha. Aí, como brasileiro, essa mente maliciosa que a gente tem como brasileiro, você pensa o seguinte: a corrupção de novo. Quanto mais próximo de quem mandava, de quem fazia a escala, maior era a sua chance de trabalhar. Quanto mais distante. E quanto menos você rezasse no catecismo de quem manda, menor será a sua chance de ter vaga para exercer o sacerdócio. Aí inclui um punhado de coisa, manutenção, sobrevivência da família. O negócio era muito complexo. Onde a gente parou? No 8? Tá, 10 agora. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de João. E terás... Bom, vamos pular aqui. O texto é longo. O texto é longo. Vamos pular direto para o 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberia isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de tanto se demorasse no templo. E saindo ele para lhes
Saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio de entre os homens. Por enquanto é só aqui, depois a gente continua. Mas pode manter o texto aí para a gente ler em conjunto algumas palavras. Muito bem. Isabel não tinha filhos. Ok? Isabel não tinha filhos. Irmãos, essa questão de a gente abordar a questão da velha igreja, o velho sacerdócio, o velho templo, a velha religião, a velha cultura religiosa. Eu contei essas histórias para vocês, essas informações sobre como era terrível a corrupção do templo, mas vocês poderiam pegar, por exemplo, só um versículo em Mateus 23:15, porque Jesus, irmãos, Jesus bateu nesse povo o tempo todo, tá? Em termos de crítica. Embora a guerra aberta dele com esse sistema foi só na semana da sua crucificação, quando ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, mas ele sempre manteve uma posição de crítica do sistema. Okay? O que está escrito em Mateus 23:15? Só para vocês terem uma ideia de como Jesus batia na cabeça deles com um cajado de ferro. Olha só, é Mateus 23:15, tá? A maior parte dos ensinos de Jesus, ele traz essa crítica. Cadê? Achou? Eu estou procurando ela lá na tela. Leiam aí para mim. Já pensou? Jesus está acusando os hipócritas, os escribas, os fariseus, enfim, os religiosos, de correr. Então, para a gente ter uma ideia de como Jesus via a casta religiosa de Jerusalém, ok? Agora é importante observar, vocês nunca, jamais vão encontrar em qualquer evangelho Jesus batendo no sacerdote, ok? Jesus nunca criticou a autoridade constituída, nem sacerdote, nem políticos, nem governantes. Isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar atenção. Ele bateu em toda a casta religiosa de Jerusalém, mas nunca mencionou o sacerdote. Tá? Não é porque o sacerdote não merecia, não. É por causa do princípio de que, o princípio de autoridade, não se bate em autoridade constituída. Okay? Com relação aos políticos, governantes, de vez em quando ele fazia uma ressalva. Mas bater mesmo, vocês nunca vão ver Jesus batendo. Obrigado, pastor. Nunca vai ver Jesus batendo em autoridade. Mas fariseus, saduceus, escribas, esses ele não perdoou. Ele mantinha realmente um canal de comunicação com eles muito pesado. Então o que temos aí? O que o anjo Zacarias, quando o anjo fala, Isabel vai conceber, ele fala, mas como assim? Eu já sou velho e Isabel também é. Somos dois velhos. Como vamos ser pai a essa altura? Versículo 13 diz assim, Zacarias, mas aliás eu acabei adiantando. Versículo 13 diz, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho.
e lhe porá o nome de João. Você pensa assim, entre milhares de sacerdotes, eu não sei se Zacarias era um sacerdote que andava de boa com um sacerdote, quem fazia escala ou não. Se ele tinha escala uma vez no ano ou várias. Eu não sei quem eram os amigos de Zacarias. Mas há uma coisa muito interessante em Zacarias, querido. Por que que entre milhares de sacerdotes, o anjo apareceu foi para Zacarias? Não apareceu para outro. Foi por causa desse detalhe que eles faziam parte daquele grupo de remanescentes. Aqueles servos do Senhor que nunca envelhecem. Eles nunca ficam religiosos. Eles estão na igreja, na instituição, na tradição, que geralmente é petrificada, envelhecida, mas eles pessoalmente continuam os mesmos, vigorosos. O templo se corrompe, os sacerdotes se corrompem, as coisas ficam feias, mas eles continuam fiéis. E por que eu digo isso? É porque o anjo, ele introduz a sua conversa com Zacarias, dizendo: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isso, queridos, significa que Zacarias não era um crente de barriga cheia. Semana passada eu falei sobre o crente de barriga cheia, que é aquele crente que está sempre satisfeito. Ele não pergunta nada, para ele já conhece a Bíblia, já domina a Bíblia de capa a capa, ele não precisa de mais nada, ele não pergunta nada para Deus, ele já sabe tudo. Sabe tudo. Esse é muito complicado. Esse Deus não vai revelar nada nunca, porque ele nunca está buscando nada, e ele nunca pergunta nada, e ele está sempre satisfeito e se limita a ir para a igreja, bater o cartão e cumprir as suas obrigações religiosas. Esse é o religioso. Esse é o que nunca vai ver um anjo, nem no santuário e nem em lugar nenhum. Anjo do Senhor, não. Mas o anjo traz a resposta da oração. O anjo não diz, o texto não fala qual é a oração que ele fazia. Eu fico especulando. Será que ele orava para ter um filho ou ele orava pela vinda do reino? Porque quando a gente vê Simeão e Ana, lá na frente no capítulo 2, a gente vê Simeão e Ana também fazia parte do remanescente e estava orando pela chegada do reino. Para o Messias vir logo. E Deus amava tanto Simeão que o Senhor falou com ele. Não sei como que o Espírito Santo revelou para ele. Ele falou assim: Simeão, você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo. Antes de você morrer, você vai ver o Cristo. E o dia que o Cristo foi ser apresentado, ele estava lá e tomou o Cristo nos braços e falou: Senhor, eu estou pronto para morrer. Porque Simeão e Ana também faziam parte do remanescente. Então eu tenho um palpite que Zacarias orava pela vinda do reino, pela vinda do Messias. Porque como ele reage, o modo como ele reage à oração, não parece que ele estava orando para Isabel engravidar. Zacarias, então, era aquele crente que busca. Vamos ao versículo 20. Versículo 20, o anjo dá uma sentença para ele e fala: você vai ficar mudo. Ora, você ora. O dia que você vê um anjo, você assusta? Ah, é um anjo. Não é? Então, quem está em comunhão com o Senhor não deveria se assustar, deveria ser normal ver anjo. Esse versículo aí, como ele não crê na palavra do anjo, o anjo dá uma sentença. Porque nesse ponto, Zacarias representa a velha igreja da velha estação. Ora, cumpre rituais, mas não crê na resposta da oração. Então, essa igreja, o anjo caça a palavra dessa igreja. Caça a palavra do sacerdócio. E aí ele representa o sacerdócio, a igreja e a velha religião. O anjo caça a palavra. Você vai ficar mudo porque você não crê. Você cumpre rituais, cumpre o calendário religioso, você ora, você faz tudo direitinho, mas não crê. Isso é muito, muito complicado. Então, enquanto o menino não nascer, você não vai voltar a falar. Porque, queridos,
Quando a igreja como instituição, a teologia, a doutrina, o dogma, o costume, o templo fala, ela caça a palavra de Deus. Deus não pode falar. Porque o templo, a instituição religiosa, está cheia demais de palavra própria, da sua própria palavra. E não é possível Deus falar. 21. O que está escrito no versículo 21? Muito bem. A igreja, Zacarias demorou demais. E quando aí o povo estava admirado, por que ela está demorando tanto? Oferecendo um incenso. Interessante que o incenso é adoração, tá? Incenso é adoração. Aquele dia a adoração de Zacarias foi diferente. O povo está preocupado. O povo está preocupado, irmãos, é porque a igreja da velha estação está muito mal acostumada com o culto dirigido na carne. Com o culto onde o centro do culto é o homem. Nós somos o centro do culto. O culto é para nós. O culto é para nós. Então o culto para nós, ele é o culto carnal. Ele tem distração, ele tem até espetáculo, ele cumpre tudo, mas no fundo é um culto para nós. E uma característica do culto para nós é ter hora certa para terminar. Para começar, até que não me importa muito não, porque eu não me importo nem um pouco chegar ao culto atrasado. Mas na hora de terminar, ele tem que terminar. Eu tenho que trabalhar amanhã. Sim, mas 9h30, 10 horas você vai estar em casa. Que hora você levanta? Quando você chega do culto, você vai direto para a cama? São modos que a gente vai entendendo, que a gente vai assimilando, elaborando mentalmente, para murmurar e para as coisas andar depressa, porque no fundo nós não queremos estar no culto. Não queremos. Porque o culto é para nós. O culto é intelectual. Irmãos, eu sofri muito com essa questão de hora de culto, hora de pregação. Porque eu fiz seminário e faculdade de teologia em faculdade liberal. Teologia liberal. E o centro do culto na teologia liberal, ainda que digam que é Cristo, na verdade é o homem, é uma teologia humanista. Não sobra lugar para Deus falar, nem na Bíblia, porque é tanto cheio de regra para interpretar a Bíblia, e amarram tanto, que no final das contas, a Bíblia se resume a um punhado de recortes de textos. É tanta preocupação. E aí a grande preocupação na teologia liberal é o culto terminar a hora certa. Aqui a pregação é 20 minutos. Até os 20 minutos o Espírito Santo fala. Até 30, aí já é o homem. De 30 para frente, já é o demônio. Então, queridos, a pressa de terminar o culto, a pressa de fazer tudo, a murmuração, a reclamação, ela sempre vai representar a igreja velha. A igreja que está ali, mas o coração dela não está lá. Não está aqui, o coração dela está lá fora. E o povo está aqui admirado porque Zacarias está demorando. Não imagino que Zacarias está tendo a experiência mais poderosa da sua vida. Amém? O versículo 20, 22. Vamos lá, o que diz o versículo 22 aí? Quando Deus fala, a velha igreja precisa emudecer para ouvir Deus falar. Porque a igreja também precisa emudecer. O problema, irmãos, que os cultos hoje, para agradar as pessoas, para encher, para garantir multidão e as coisas que ela traz, tem que ter tanta parafernália de coisa,
tem que ter inclusive barulho, inclusive recursos tecnológicos, bancos macios, ar-condicionado, enfim. É preciso bajular os clientes para que eles não vão e voltem. Porque não tem lugar para Deus falar. Então a igreja velha precisa ser silenciada. A fala da igreja, a instituição, não pode ser mais que acenos indispensáveis. Porque eu tenho comigo que a fala da igreja enquanto instituição, enquanto sistema, queridos, da teologia própria, inclusive, deve ser apenas sombra. Deve ser apenas acenos. Porque a fala concreta, a fala clara, a fala que lança fundamentos, que estabelece fundamentos, é a fala de Deus. A fala da instituição, da denominação, a fala da instituição humana é apenas acenos, são sombras, são questões administrativas que a gente resolve, que fica por aqui mesmo. Isso não pode virar o carro-chefe da igreja, as agendas. A agenda são coisas nossas, coisas importantes, coisas essenciais do nosso dia a dia. A agenda da igreja, o programa da igreja, para quem dá muita importância para a liturgia da igreja. Sim, tudo isso tem o seu lugar, mas isso não é a essência, isso não faz fundamento. O que é a essência que faz fundamento é a palavra de Deus. E chega um ponto que Deus tem que dar um jeito de fazer a igreja calar, para ver se a igreja escuta a voz dele. Quando o templo ocupa o lugar de Deus, ele silencia a voz de Deus e logo será julgado, para que a verdadeira igreja apareça e a voz de Deus volte a ser ouvida. Irmãos, quando a igreja, o templo, a instituição religiosa, o sacerdócio carnal insiste em falar, aí ele entra num processo de julgamento. Julgamento. Primeiro ele é emudecido para ver se ele ouve, senão adianta ele é julgamento. Em determinado momento, os discípulos, impressionados com a suntuosidade do templo, falam: mestre, olha, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então essa é a resposta de Jesus para uma igreja velha: não ficará pedra sobre pedra. Não importa quão bonita seja, não importa quantos anos tem de tradição, mas não ficará pedra sobre pedra. 35 anos depois, aquele templo foi todo demolido e nem pedra sobrou, e até hoje não foi reconstruído. Porque o templo, a religião, a instituição religiosa acaba virando uma idolatria e ela se torna autossuficiente. E hoje em dia, pastor, como é que acontece hoje? Como que a igreja velha está silenciada? Irmãos, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou dizer uma leitura que eu faço que talvez seja surpresa para muitos de vocês. Eu acredito que Deus está silenciando a igreja, a instituição religiosa hoje. No princípio, eu via essa explosão de comunidades novas no mundo. Vamos falar de Brasil, principalmente a partir da década de 1980, eu vi essa explosão de comunidades novas apenas de uma forma negativa, como divisão do corpo de Cristo, divisão da igreja, escandalizando a igreja. E muita gente ainda vê assim, tudo virou bagunça agora. E até pouco tempo eu fazia a leitura só por esse lado, e não deixa de ser verdade. Mas agora que eu estou em outro momento, em outro tempo, fazendo essas leituras, eu estou começando a entender que isso é Deus silenciando a igreja velha. Porque até quando eu me converti, irmãos, será que eu me converti algum dia? A igreja era proprietária do nosso corpo e da nossa alma e da nossa consciência. Os nossos pastores, cansei de ver isso, eles manipulavam o texto, não manuseavam não, manusear é o que a gente está fazendo aqui. Eles manipulavam o texto bíblico para governar a nossa vida, para governar a nossa consciência de uma maneira descarada, proibindo a gente de visitar outra igreja, usando argumentos bíblicos, porque está escrito assim, assim. Depois a gente amadurece um pouco e vai lá, descobre que não é nada daquilo.
e em todas as áreas da nossa vida. A igreja, a instituição, ela era dona da alma do crente, dona do seu corpo. Você tem que fazer assim, e é assim, e não assim. Do contrário, você está fora. E eu vi, não cheguei a sofrer isso não, mas vi muita gente sofrer isso, irmãos serem amaldiçoados, porque saíram da igreja e foram para outra igreja. Eu vi obreiros, pastores amaldiçoados, porque saíram da igreja e foram para outra igreja. E vi líder dizer, vai voltar na miséria, mas vai voltar. Ouvi, cansei de ouvir. Quem saía ser descredenciado em público, ser esculachado em público na frente da multidão. Então isso era uma igreja, irmãos, que era dona das almas, dona da vida das pessoas. E isso eles faziam com pastores e com qualquer jovem da igreja que ousava desobedecer. Hoje, irmãos, tem um lado negativo, que a igreja é livre, cada um é livre. A gente fala que o povo não tem raiz, fica mudando demais de uma igreja para outra. Esse é um lado ruim. É uma consequência de uma pouca profundidade no conhecimento, na palavra de Deus, mas também é um lado bom. Ninguém é dono de mais ninguém. Ninguém é dono de mais ninguém. Hoje, a grosso modo, todo mundo é livre. E o grande movimento de renovação, queridos, que está vindo no mundo, e vamos falar de Brasil hoje, movimento de renovação espiritual, está vindo das pequenas comunidades. Não está vindo das grandes igrejas e das grandes instituições, porque elas continuam as mesmas e cada vez mais atoladas nas mesmas situações, nas mesmas questões, inclusive políticas. Os grandes movimentos do Espírito Santo hoje, ele está sendo gerado nas pequenas comunidades. Há um grande movimento de unidade na igreja brasileira. E esse movimento de unidade, ele está acontecendo nas comunidades pequenas, não nas grandes igrejas. Então, eu entendo isso. Eu entendo assim, Deus está silenciando a velha igreja, a velha instituição. Os velhos donos de igreja, eles estão cada vez mais encurralados. Versículo 24 diz o quê? Pode ler mais um, pode ir. Amém. Irmãos, essa questão aí, ela é muito interessante. Deixa aí o versículo anterior. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou. Isso aí é muito interessante. O novo de Deus, primeiramente, não vem por poderosa campanha de marketing. O novo de Deus só é percebido por aqueles que estão conectados pelo Espírito Santo. A igreja hoje, principalmente a grande igreja hoje, é uma igreja de marketing. Tudo é feito assim, com toque de caixa, com muita suntuosidade, com muita pompa. A igreja velha. Mas o movimento de Deus, ele não vem assim. Ele vem no silêncio. Isabel devia estar contando para todo mundo, eu estou grávida com 70 anos, não sei se era a palavra, não fala, né? Mas a palavra de Deus diz, ela se ocultou por 5 meses. E tem aí uma leitura muito interessante, irmãos. O Espírito Santo fecunda a nova igreja no útero espiritual do remanescente. Olha só que coisa interessante. O remanescente é o grupo que permanece fiel, que nunca é um grupo grande. Então, o novo momento, a nova revelação, a nova igreja, sempre vai ser fecundada pelo Espírito Santo no útero do remanescente. E o remanescente sempre paga um preço alto, que é o preço de ser criticado pela velha igreja. Porque o remanescente, quando ele recebe o novo de Deus,
ele sempre traz de fato, o novo é sempre novidade. E a novidade sempre desperta a ira de uma grande multidão, de uma grande quantidade de pessoas, sempre desperta a suspeita e sempre se desperta o falatório, porque a nova revelação sempre traz coisas novas. Amém? Então é o remanescente que sempre vai trazer a novidade. O novo de Deus no ministério, o próximo versículo aí, o 25, remove a vergonha da esterilidade, ok? Então, na cultura semita, principalmente judaica, a esterilidade da mulher era um problema muito complicado, muito complicado. A mulher era envergonhada. A gente vê isso, por exemplo, na história de Ana e Penina, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 1, e era muito complicado a mulher não ter filhos nessa cultura. Então, a vergonha, toda a vergonha que a velha igreja trouxe, a nova igreja limpa e a honra volta. Amém? Toda a vergonha que a velha igreja trouxe. Irmãos, é muito interessante isso. Não adianta, toda a igreja fica velha. Sempre vai sobrar o remanescente. Você pode ver os movimentos de avivamento. Eles vêm, faz avivamento, faz a reforma. Depois aquilo vira uma igreja, vira uma religião. E daqui a 2 ou 3 gerações, aquilo já está tudo velho de novo. E Deus tem que levantar outro remanescente em outro lugar, fazer outro movimento. Você pode ouvir todas as histórias dos avivamentos, foi assim. Todas. Todo movimento de avivamento se tornou uma igreja, uma denominação. E foi cair no tradicionalismo até Deus ter que fazer outra coisa. E aí, quando ela cai no tradicionalismo, quando ela se torna uma igreja velha, ela começa a envergonhar. Ela começa a envergonhar, e aí só a vergonha só será removida quando o novo da nova igreja for levantada. Amém? Isso é muito interessante. Agora, a gente não vai ler o texto, mas a gente pula para Lucas, o anúncio do nascimento de Jesus, acho que é nesse capítulo ainda, versículo 34. O que está escrito aí? Vamos ver se é o capítulo 1 mesmo, é? O que está escrito aí? Muito bem, irmãos. Maria, ela não duvida. Ao contrário de Zacarias, ela não duvida. Ela está perguntando como é que vai acontecer. Como é que vai acontecer essa gravidez? Eu sou virgem. Aí então o anjo diz para ela como que as coisas vão acontecer. Aquele a quem Deus confia a revelação do novo não se ocupa com indagações próprias da dureza de coração. Pergunta o essencial para saber que providência tomar. Então Maria aqui, ela é o novo. Amém? Ela é o novo. Ela é a essência do novo. João Batista, ventre de Isabel, é aquilo que vai anunciar o novo. Mas quem traz o novo é aquilo que está no ventre de Maria. Vocês podem ver que o anúncio do novo vem do ventre de uma velha. Mas o novo em si, ele vem do ventre de uma virgem. Porque quando o Senhor renova a igreja, irmãos, ela nasce novinha em folha. Ela faz coisa. Não faz? Faz coisa, mas ela faz coisa. Faz coisa. O movimento wesleyano na Inglaterra, no século XVIII, foi tão poderoso que ele impediu que a Revolução Francesa atravessasse o Canal da Mancha e se instalasse no Reino Unido da Inglaterra. Foi por isso que a Revolução Francesa não chegou, não se repetiu na França. Isso é conclusão de historiadores. Porque o movimento metodista trouxe uma transformação social tão vigorosa na Inglaterra que a Revolução Francesa não se reproduziu lá. E quando o comunismo chegou na Europa, ele não conseguiu se instalar na Inglaterra, ele não conseguiu vingar lá, porque todas as reformas sociais no país já tinham sido feitas e influenciadas pelos metodistas 200 anos antes. Inclusive o Partido Trabalhista da Inglaterra é resultado de um trabalho metodista, de um grupo chamado Metodistas Primitivos, realizado no começo do século XIX. Porque quando o novo de Deus vem, ele vem mesmo arrebentando.
Ele não cabe, o vinho novo não cabe em odres velhos, porque os odres velhos realmente são arrebentados pelo vinho novo. A resposta que recebe é que Deus é quem fará a obra. Como eu vou fazer isso? Como eu vou engravidar se eu sou uma virgem? É Deus que vai fazer. Deus que vai fazer. Descerá sobre você o Espírito Santo e você engravidará. Porque isso não é obra de homem, isso é obra de Deus. Aí ele dá uma notícia interessante, né? João Batista também teve o seu anúncio anunciado por anjo. Eis que Isabel, tua prima, versículo 36, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Irmãos, preciso observar duas coisas aqui. Quando Deus traz a nova igreja, o novo, Ele não ignora a velha. Ele não anula a velha. Isso é um negócio interessante para nós que às vezes nos chamamos de avivados, de renovados, para a gente repensar algumas coisas. Deus traz a nova igreja, mas sempre vai usar alguém da velha igreja. Então o Senhor está fazendo uma ponte. Quando ele gera João Batista, que vai anunciar o novo, a nova igreja, ele gera o anúncio do novo, é no ventre da velha igreja. É a velha igreja que vai anunciar o novo. Porque Deus não anula a velha igreja. Ok? Isso é muito interessante para a gente tratar a antiga igreja, os velhos da igreja, inclusive os idosos mesmos, aqueles de outra época, de outra geração, com respeito. Não é porque estamos vivendo o novo que nós vamos agora passar uma borracha e anular todo o passado e excluir os idosos da igreja. Porque se nós estamos aqui, foi porque eles trouxeram a igreja até nós. Então Deus nunca vai anular a velha igreja, porque ela também tem a parte dela e ela continua sendo uma parte importante. Ela serve de ponte para atravessar e chegar ao novo. Então essa é outra leitura muito importante. Ok? Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. A nova igreja, né? Aquele que aceita o desafio do novo se dispõe a obedecer, sem perder tempo com indagações e delongas que inviabilizam o propósito. Irmãos, é próprio da igreja ficar perguntando. É próprio das pessoas duras de coração ficar questionando tudo. Mas essa música aí, olha a letra dessa música, olha isso aqui, olha esse modo de pregar, olha esse modo de fazer culto, olha a hora, esse culto não termina mais. Irmãos, isso é próprio de mentalidade de igreja velha. Ficar arranjando, querendo explicação para tudo. Entrega o dízimo, mas fica na cola, perguntando quando entrega, porque os maiores cobradores, os maiores indagadores do financeiro da igreja é quem não contribui. Aqueles que vão para a cama sem cumprir suas obrigações, mas madruga para cobrar a obrigação dos outros. Isso é próprio de igreja velha. Maria não fica perguntando, ela só pergunta: como que vai acontecer já que eu sou virgem? Isso não é assunto seu. O Senhor vai fazer a obra, descerá sobre você a sombra, descerá sobre você o Espírito Santo, o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ela responde então: amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Nada de ficar criando dificuldade. Ela aceita o novo. Amém? Vamos ver mais o que a gente consegue. O versículo 39 diz assim, põe lá o versículo 39 para mim. Maria visita Isabel. Está escrito lá. Acho que o texto é longo. Tá, leia aí para mim. Esse aí e o próximo. Esperem um pouquinho. Irmãos, isso aqui é muito prático para o seu dia a dia, tá? Presta atenção nessa leitura. Maria recebe duas coisas. O anúncio de que sua tia, sua prima, Isabel,
está grávida. Não era tão longe assim, mas naquele tempo, né, era complicado. Região montanhosa, era complicado. Ela recebe a revelação e a profecia. Ela recebe uma notícia: tua prima Isabel está grávida há 6 meses, e recebe a revelação do Messias. Aí você vai receber, você vai hospedar o Messias, o Filho de Deus, no seu ventre. Ela recebe a revelação e a profecia. O que ela faz? Ela se posiciona. Se posiciona. Maria se põe a caminho para ir se encontrar com Isabel. Quando se recebe a revelação do novo, o primeiro passo é sair do lugar velho e ir se alinhar com a revelação. A profecia gera uma nova geografia que está carregada de sementes de propósito. Hoje eu estava terminando um aconselhamento com um casal e um dos problemas deles, o trabalho de libertação neles, é uma pendência que o irmão tem com a ex-esposa, que sumiu os documentos da propriedade do lote, para não entregou para ele, inventou uma mentira danada, e nós oramos muito sobre isso, quebrando isso. Não, ela vai aquele negócio de dividir o lote, mas não entregou, não documentou, está tudo com ela, então uma confusão danada, isso já tem muitos anos. Não, vamos, o Senhor vai te deixar você sofrer esse roubo, não, vamos orar para essa mulher aparecer esse documento e encontrar um meio. Aí, terminando hoje o processo, eu falando com então, e o assunto do lote lá? O lote, a documentação. Ela fala assim, irmão, você tem que se agir. Você tem que agir na vida. Estamos esses meses aqui gerando um tempo novo na sua vida, gerando bênção na sua vida, gerando cura, gerando libertação, inclusive do seu passado, seus relacionamentos passados. Tem essa pendência desse lote que está no seu nome, mas é dela, dividiu, mas não dividiu. Vocês estão casados com esse lote, por causa desse lote até hoje, e agora ela some com os documentos, e quando estão no piado de mentira, a gente ora, a gente gera esse tempo novo na sua vida, proclama a quebra desse tempo de roubo que você tem sofrido a vida toda, e você não vai atrás. Tem que se apropriar, tem que agir. Tem que agir. Vai, cola nela, vai com confiança. Então é mesmo aquela história do irmão. O Senhor promete, vou ser meu servo ou não sei. O Senhor vai te dar um emprego. Glória a Deus, vou deitar na rede e vou esperar o Senhor mandar um emprego. Ora. O Senhor vai me dar um emprego, vai me prosperar, então eu vou levantar cedo, vou começar a distribuir currículo, vou falar com as pessoas, vou colocar no Facebook, vou colocar não sei onde. Eu tenho que agir. Se eu recebo toda a profecia, irmãos, e toda a revelação, são coisas distintas, mas têm a mesma função, gera uma geografia nova na nossa vida. Uma geografia carregada de sementes de propósito de Deus para aquele momento. Então, se você recebeu a revelação, a profecia, então se movimenta. Porque o terreno, a geografia onde você está, já está velha. Cheia de erva daninha, cheia de semente velha que não nasceu, projeto que morreu, erva daninha que sufocou tudo, a terra já está dura, passarinho come a semente. Então a revelação e a profecia, ela vem para gerar uma geografia nova na sua vida, uma terra novinha, arada, limpada, sulcada, molhada, cheia de semente. Mas você não vai para lá tomar posse. Tem que tomar posse. Maria imediatamente saiu da geografia velha, da carne, da religião, e foi se encontrar com Isabel e receber dela a transposição do velho para o novo. É bom demais, né? Então vou pegar caminho, vou botar a estrada, é longe, já tem 5 meses que a minha prima está grávida, não é uma gravidez qualquer, é a revelação de Deus, minha prima velha, e eu não sabia, é tão difícil lá que a notícia não anda, mas eu vou me pôr a caminho, sou uma moça, alguém vai ter que ir comigo, não sei se é José, mas eu tenho que ir, eu tenho que me alinhar com o propósito, tem que alinhar.
Deus promete que você vai ser músico, vai ser um ministério, vai ser pregador. Então, meu filho, vai se movimentar, vai se alinhar com o propósito novo, senão a semente não vai nascer nunca. As sementes da revelação do novo não vingam na geografia velha. A geografia velha é uma terra exaurida pelas ervas daninhas da religião. Espera aí. É preciso ir para o novo, porque a terra velha está cansada, irmãos. E quanto mais tempo de crente você tem, mais velha, pior, e mais dura, e cheia de erva daninha, e mais exaurida é a terra. Então, se o Senhor te deu uma revelação, você leu a palavra, o Senhor te revelou uma palavra, o Senhor usou um vaso para falar com você, não importa. Então, olha, fica feliz, o Senhor está te colocando, tirando aquela terra velha, te colocando na terra nova. Fica feliz. Fica feliz, porque Deus está trazendo novo. Isso acontece muito na área de ministério. Muitas vezes a pessoa está no ministério errado e não sabe. Está a vida inteira no ministério errado. Ok? E ela foi receber a transposição do novo. Foi se encontrar com a velha para receber a nova igreja. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Lê o próximo versículo aí, que é o 41. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa. Quando se anda no caminho certo, quando se alinha, quando se posiciona, o Espírito testifica e tudo dá certo. Se há testemunho do Espírito, há unção. Porque as duas mulheres, uma nova e uma velha, tiveram a mesma experiência e a unção era poderosa. E João Batista, no ventre de Maria, mal estava grávida, não tinha nem feito o raio, como é que chama? A tomografia, ecografia, não tinha nem feito a ecografia ainda. Eu tenho uma sobrinha grávida assim, um grãozinho de feijão assim, esse tamanhozinho. Nem isso tinha feito ainda. Ela só estava, mas ela estava fecundada com a fecundação do Messias. Mas o João Batista estava grande, com 6 meses já, quase nascendente. Quando ela chega lá, João Batista sacode lá de alegria. Amém? João Batista sacode de alegria. Unção. A gente tem que entender nessas questões. Então, irmãos, as coisas vão caminhando de uma forma que, se a gente não tiver o discernimento correto, o tempo passa. Aí vem aquela situação, né, do nome. Aí João Batista nasce. Qual vai ser o nome dele? Ah, é Zacarias também, Zacarias Júnior. Já existia isso. Aí os parentes falam: não, mas não tem ninguém na sua família com esse nome. João, não tem nenhum parente. Vai ser Zacarias. Aí, não, é João. O anjo falou para Zacarias que é João. Porque aqueles que não tiveram experiência, irmãos, eles sempre vão escandalizar com o novo e vão querer te puxar seu tapete, te puxar para trás. Não, tem que seguir a tradição. Não tem ninguém que chama João na família, é Zacarias Júnior. Não, mas o anjo falou que é João. Daí fica aquele problema, porque eles não tiveram experiência. Eles estão na geografia velha, na religião velha. Ainda não aprenderam a entender os sinais de Deus. É preciso, irmãos, quando Deus está fazendo uma coisa nova, a primeira coisa que Ele faz é mudar o nome, trazer um novo nome. O nome é algo muito importante na vida da igreja. Então, eles falam assim: então vamos tirar essa dúvida, como é que fala com Zacarias? Está mudo até hoje. Isso no dia da circuncisão, né? No 8º dia de nascido. Recebe a circuncisão, recebe o nome. E aí, Zacarias, como é que faz? Aí Zacarias pede uma tabuinha e escreve lá: o seu nome é João. Interessante que a igreja pergunta a Zacarias por acenos. Lá, Zacarias se comunicou com a igreja por acenos. Agora a igreja está comunicando com Zacarias, com o sacerdote, por acenos.
Isso é muito interessante, porque quando a igreja está velha, queridos, a igreja e o povo só se comunica por acenos. Todo mundo faz de conta. O pastor faz de conta que prega, o povo faz de conta que acredita. Não é? O pastor ensina, corrige, o irmão faz de conta que acreditou e vai consertar. É só assim, é só por acenos. Isso é característico de igreja velha. Característica de igreja velha. Eu tenho um amigo que ele estava contando na roda de pastor um dia. Rapaz, uma irmã, eu me zanguei com a irmã um dia. Ele até falou a fulana, né, que é as famosas da igreja. Lá na porta, onde eles pegam na mão do pastor, bom sermão, reverendo, bom sermão, reverendo. A irmã falou assim: pastor, bom sermão, reverendo, mas essa é a terceira vez que o senhor prega esse sermão aqui. Aí ele perdeu a paciência e falou assim: então, irmã, eu vou continuar pregando até a senhora colocar em prática, porque a senhora é a mesma desde a primeira vez. Por que, queridos? Se torna um diálogo de surdos. A igreja, pastor fala por acenos, o sacerdote fala por aceno, e o povo também responde por aceno. E assim a gente vai fingindo que está tudo certinho, e a gente acaba fingindo que está indo todo mundo para o céu. É muito complicado. Então pergunta por acenos: qual é o nome do menino então? Aí ele escreve na tabuinha: seu nome é João. Jesus, eu não vou mencionar isso aqui porque meu horário já venceu. Seu nome é João. A velha igreja com seu velho sacerdote se rende ao novo. É bom demais, né? Seu nome é João. Agora o sacerdote, a velha igreja, chega um ponto que a velha igreja tem que admitir: não, isso é de Deus mesmo. Isso é de Deus mesmo. Demora um pouco. Uma gestação é 9 meses, é sofrido pra caramba. Imagina uma velha grávida pela primeira vez. Se até para uma nova é difícil. Até para uma que está acostumada é difícil. Irmãos, olha, eu vou falar, minha esposa teve 3 gravidezes. E eu vou dizer uma coisa: irmãos, marido de grávida sofre demais. Um negócio que não acaba nunca, viu? Agora, engraçado, gravidez de esposa de outro homem é rapidão. Parece que era só a minha que é demorada. É um negócio complicado. Meu Deus, como é só a minha esposa que tem uma gravidez demorada desse jeito. A do outro é rapidinho. Agora imagina para uma velha. Imagina. Irmãos, o novo tem seu preço. O novo é preço. A nova igreja, ela paga um preço alto, sim. O remanescente paga um preço alto, porque a novidade custa caro. Até ela convencer, demora. Mas chega uma hora que a velha igreja fala: tá certo, seu nome é João. Isso é de Deus. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou. Quando a velha igreja entende o propósito, a sua língua se solta e se comunica na linguagem de Deus, e o povo maravilhado se alegra. Amém? Agora está tudo corrigido. Tudo corrigido, porque Deus trabalha completo. O versículo 67 diz assim: Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, não vou dizer o que ele profetizou, só que quando Deus se revela ao velho e ele responde adequadamente, ele participa do novo. Presta atenção, a igreja de Jerusalém não recebeu o novo e foi julgada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, porque ela não ouviu. E Jesus lamentou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei te ajuntar, como a galinha ajunta seus pintinhos, você não quis ouvir. Dias chegarão em que te cercarão de trincheira por todos os lados, porque você não conheceu o dia da sua visitação. É o problema muito complicado de quando a gente não tem ouvido o entendimento para discernir que é Deus que está falando, para discernir o novo. Mas quando a igreja velha, quando o crente antigo ouve, ele participa do novo. João Batista, Zacarias profetizou. Ambos os meninos nasceram. Então, ambos os meninos nasceram, é interessante, né? Os meninos nasceram e só voltaram 30 anos depois. 30 anos depois. Aí lá no capítulo 2, no versículo 25,
fala então do remanescente, outro remanescente que é Simeão e Ana, né? Interessante, Simeão e Ana não eram maridos, viu, irmãos? Eram apenas dois idosos que viviam no templo e eram piedosos, tá? E quando eles vão consagrar o menino Jesus, olha só, quando o menino Jesus se encontra com Simeão e Ana, ocorre o mesmo que ocorreu o encontro de Maria e Isabel. O espírito que habitava nele, Simeão, os havia fecundado com o novo do reino. E ambos testificaram, adoraram e profetizaram. Então, queridos, é muito interessante isso aí. Porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo fecundava no ventre de Isabel a transposição da velha igreja para a nova, e fecundava a nova igreja no ventre de Maria, o Espírito Santo dizia também para Simeão, que morava em Jerusalém, outro remanescente, e dizia: você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo. O Cristo está a caminho. O Cristo está a caminho, você vai ver o Cristo. A importância, querido, de ser fiel. Passa o tempo que passar, mas o fiel precisa continuar fiel, porque a hora dele vai chegar. O versículo 35, põe o versículo 35 aí para a gente fechar. Isso aqui é uma palavra, queridos, que ela pode ser bênção ou pode ser maldição, tá? Profecia ou juízo, para a gente fechar, porque ela é uma palavra de muita advertência. É capítulo 2, tá? Capítulo 2. Pois bem, 40 dias depois, Maria vai lá fazer o ritual da purificação, depois do resguardo, e fazer aquele ritual de resgate do primogênito, ok? Já tinha sido circuncidado ao 8º dia, quando a criança recebe o nome, e no fim do resguardo, Maria vai ao templo fazer o ritual da purificação da mulher, depois do parto, e no caso de Jesus, que era o primogênito, fazer o sacrifício, que era o resgate do primogênito, porque todo primogênito devia ser sacrificado. Mas como o Senhor não aceita sacrifício humano, o primogênito de humano era resgatado. Então eles vão lá fazer esse resgate e consagrar o primogênito, né? Então lá está Simeão e Ana. Simeão, que recebeu a revelação de que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, não conhecesse o Cristo, ele identifica imediatamente. O Espírito Santo fala com ele: ah lá o Cristo, nos braços daquela mulher. Irmão, isso é maravilhoso. Então ele pega o Cristo, ele não consagra o Cristo. Quem consagra o Cristo, a criança é o sacerdote. Ele entra ali na conversa, mas então, né? Está chovendo hoje, né? O tempo está fechado, está calor. E esse bebê? Esse bebê, né? Ah, tá. Então seu coração também se alegra. Ele pega a criança nos braços, levanta a criança e profetiza na vida da criança e na vida da mãe. Essa primeira palavra, por exemplo, entre parênteses. O que está escrito entre parênteses? Ele está falando com a mãe, tá? Coração de mãe. Como mãe, você vai ter uma espada traspassada na sua alma. Olha só que profecia terrível. Ser mãe do Messias, ser mãe do Cristo, tem os seus privilégios, mas também tem a sua dor. Uma espada traspassará a tua própria alma. Ser mãe de um crucificado, assistir o filho inocente que só fez o bem ser crucificado, não é coisa para qualquer mãe. Então, está abençoando o menino, olha, profetiza na vida do menino, olha para a mãe e fala: ó, uma espada vai traspassar a sua própria alma também. Talvez Simeão não entendesse bem o que era, mas o Espírito estava, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Irmãos, isso é muito perigoso. Porque diante de Jesus, ninguém ficou em cima do muro. Ninguém. Ninguém ficou em cima do muro. Jesus obrigou todo mundo a se posicionar. Todo mundo se posicionou. Uns se posicionaram a favor dele, outros contra. Os que foram contra chegaram ao ponto de dizer: crucifica ele e nos entrega Barrabás. Mas todos eram a igreja. O novo traz sobre si o novo próprio, a bênção própria do novo, mas traz a advertência do julgamento. Porque dependendo do posicionamento que a gente tomar, pode ser fatal. Amém?
ou misericórdia. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor está não gestando uma igreja nova, porque a igreja nova já nasceu. A transposição está sendo feita, Senhor. Estamos vendo, Espírito Santo, que você está fazendo a transposição do novo para o velho, do vinho novo para o vinho velho, da igreja velha para a igreja nova, da igreja que pertence de fato ao Cristo, e não mais à igreja que pertence à instituição religiosa e aos dirigentes da instituição religiosa. A igreja, Senhor, que não está mais preocupada em cumprir rituais religiosos, mas está preocupada em ser uma igreja adoradora. Não uma igreja artista, Senhor, que vive de espetáculo após o outro em cada culto, Senhor. Um culto que é transformado em espetáculo, mas um culto e uma adoração em espírito e em verdade. Espírito Santo, você é a vida da palavra. Então, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, processa essa semente da tua palavra no coração, na alma, no espírito de cada um de nós aqui, da forma que te parecer melhor, Espírito Santo, porque você é a vida da própria igreja. Faça, Espírito Santo, com a tua palavra no coração de cada um de nós aquilo que você achar mais adequado dentro da nossa realidade. Amém. Amém, pastor Marcos, muito obrigado mesmo, e desculpe pelo atraso.